Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 21 de julho. Hoje a igreja celebra São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja, em memória facultativa. E nós vamos prosseguir meditando no evangelista Mateus, no capítulo 13, os versículos de 1 a 9. O semeador saiu para semear. Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em torno dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Irmãos e irmãs, o capítulo 13 de Mateus segue a crise de Jesus rejeitado pelos seus contemporâneos. Os versículos 11 e 12 e os ensinamentos nos quais a sabedoria de Deus é reconhecida e os versículos 11 e 19, com as parábolas, se dirige aos ouvintes. Reconhecendo que o Evangelho se anuncia aos simples, conforme os versículos 25 a 27, e que os verdadeiros parentes de Jesus são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Os versículos do capítulo 12, os versículos 46 e 50, o desejo de anunciar a presença e a força do reino de Deus, leva Jesus a sair de casa, como já havia deixado o seu pai. O evangelista João, no capítulo 16, versículo 28, e ensina que Jesus, ao pregar, eis algumas palavras-chave. A primeira, a parábola aos simples e aos que desejam fazer a vontade de Deus. Jesus oferece e ensina às pessoas simples por parábolas. E neste capítulo 13, recebemos 4 parábolas dirigidas às multidões, ou seja, a parábola do semeador e o joio, o grão de mostarda, o fermento na massa, e as 4 reservadas mais para os seus discípulos, ou seja, o tesouro escondido, a pesca milagrosa, os escribas e a explicação do semeador
e as ervas daninhas. A parábola é um conto simples, muitas vezes enriquecido por elementos do ambiente e de ações cotidianas na vida de Jesus e daquele povo. A história imediata, além da história, há um significado muito mais profundo a ser compreendido, tanto para aquele povo como nos nossos dias. Ou seja, é um mistério ao qual nos referimos assim, ou seja, na parábola do semeador, por exemplo, vemos a obra de Deus que está espalhada e a palavra do reino, por exemplo, no campo do coração humano. Nessa parábola, Deus fala de si mesmo e da ação realizada pela pessoa humana na obra do Filho Jesus Cristo. Jesus, com tom solene, ensina e, com tom reservado, ele explicava a seus discípulos o significado das parábolas. Ele sai de casa, conforme o versículo 1, e fala para alcançar os corações, assim como o semeador sai de casa, conforme o versículo 3, para chegar ao local da semeadura. Jesus é aquele que veio de junto do Pai, mas também é a palavra do próprio Pai. Nesta parábola, Jesus é todos os elementos que constituem a narrativa, ou seja, Jesus é o semeador que semeia, é a semente do Verbo, ou seja, a palavra de Deus, e é a semente porque é a base, porque a sua vida é o campo do amor, da vida oferecida para, ou seja, salvar toda a humanidade. Por exemplo, a sua ressurreição é o novo rebento da criação renovada que nos faz viver sempre contando com essa presença salvífica de sua pessoa e a salvação junto de Deus. A semente, como descobrimos na explicação nos versículos 18 a 23, a semente é a palavra de Deus. O fato de Deus semear tão generosamente e abundantemente significa assumir a nossa realidade humana como ela de fato é. A comparação está presente nas Escrituras, conforme o profeta Isaías, no capítulo 55. A palavra de Deus é água que fecunda a terra e faz com que a semente produza, e a palavra possui uma capacidade vital de criativa e fecunda presença de Deus na vida da comunidade. A semente da palavra de Deus nos leva sempre a viver com generosidade a vida eterna iniciada nesse mundo. E caros irmãos e irmãs, nós que estamos vivendo esse tempo da pandemia, precisamos de fato refletir nessa palavra de Deus, que é a semente caída na terra.
e o nosso coração, que é justamente essa terra aonde Deus colocou a semente do amor, da fraternidade, do perdão, da vivência de seus mandamentos. Estamos, de fato, sendo essa terra fértil, essa semente que produz fruto? Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de prosseguir com a nossa oração insistente, para que Deus atenda os pedidos de tantos irmãos e irmãs nossos, os enfermos, os atingidos pelo Covid, pelos nossos profissionais da saúde, que estão certamente já cansados de lutar para que nossos irmãos e irmãs tenham a saúde desejada. E que desça sobre eles e sobre cada um de nós, nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.